Olá, eu sou o mestre internacional Rodrigo Disconzi. Estarei participando do Congresso Nacional de Xadrez Online. Estou aqui hoje para mostrar um pouco do que a gente vai tratar na minha palestra, que será uma das realizadas entre o dia 10 a 19 de julho. É uma ideia bem interessante essa de reunir alguns jogadores e passar um pouco da nossa experiência de jogador, de treinador para a comunidade xadrística brasileira. O tema que eu escolhi é um tema de meio jogo, a princípio, que será relacionado a como posicionar as peças, ou seja, nós trataremos de xadrez posicional. Isso vai envolver desenvolvimento das peças na abertura, início de formação de plano de jogo, harmonia entre as peças. Enfim, eu vou tentar diminuir um pouco das dúvidas que todos nós temos e continuamos tendo cada vez que a gente tenta jogar uma partida bem jogada e fica em dúvida onde eu coloco minhas peças, né? Por exemplo, nós estamos vendo uma posição aqui agora da abertura Ninzo-Índia. Posição básica é essa, né? E aqui surgem as primeiras dúvidas, não só teóricas, mas de ordem prática. Nós temos um cavalo cravado aqui em C3, ok, mas aonde que eu vou colocar em jogo as três peças pequenas restantes? Eu posso muito bem resolver o problema do bispo agora, bispo G5, e depois completar o desenvolvimento com E3. Pareceu mais natural, mas mesmo assim as pessoas insistem em jogar E3 e dizem que é a linha principal, trancando o nosso bispo aqui de C1. Isso precisa de uma explicação. Eu vou tentar passar essa explicação para vocês. Assim como com o cavalo em G1, que vai para F3 geralmente. Mas a gente sabe que alguns jogadores jogam com E3 e após alguns lances das pretas ele acaba indo para E2. Parece bastante lógico, protege o outro cavalo, evita que dobre o peão. Mas o que o bispo da F1 acha de tudo isso, né? Vamos tratar de assuntos parecidos como esse. Uma abertura como a Ninzo-Índia vai deixar a gente em dúvida de onde retirar esse bispo de F1, como desenvolver o bispo de C1, como desenvolver o cavalo de G1. Outra situação, por exemplo, bem comum, nós vamos voltar na posição inicial e tratar, por exemplo, uma posição bem comum de uma siciliana clássica, cavalo em F6, cavalo em C3, ok. Eu selecionei essa peça aqui, o bispo de F1, porque, no meu entender, é a peça branca de maior dificuldade em a gente escolher a casa de desenvolvimento dela. Cada opção terá um efeito diferente na partida, terá uma implicação distinta. E o desenvolver da partida, o restante dela, vai depender muito de onde a gente escolher a casa onde esse bispo sai. Uma regra mais ou menos interessante que eu aprendi algum dia é mais ou menos assim. Quanto mais para frente a peça vai, ela fica mais ativa, claro. Mas ao mesmo tempo ela se torna mais vulnerável a ataques de diversos tipos. E quanto mais afastada a peça estiver do adversário, como em E2, por exemplo, mais segura ela estará, claro, mas ao mesmo tempo ela está menos agressiva, menos ativa. Essa diferença obriga a gente a parar e pensar, né? O que eu quero para minhas peças, o que eu quero para o meu jogo. Colocando isso numa balança, cada partida, cada torneio, cada vez que a gente estuda, a gente tem que saber dosar essas escolhas, mas principalmente entender o porquê de cada escolha. Eu posso não saber
todas as respostas, mas dividir essas dúvidas que nós temos cada vez que a gente estuda xadrez com vocês é uma das intenções nossas aí nessa palestra. Então, estão convidados, espero que aproveitem e aprendam um pouquinho com a gente. Obrigado.